Olá, alunas e alunos, estamos de volta com as nossas aulas de português e hoje nós vamos trabalhar um texto que diz respeito ao modernismo na literatura. Hoje nós vamos falar de literatura. É um assunto que diz respeito à escrita e que nós trabalhamos dentro de língua portuguesa. Há algumas escolas que trabalham a literatura como disciplina separada, mas como nós não temos disciplina separada na EJA, temos que trabalhar o assunto dentro de língua portuguesa. Então, se trata da aula 16 e vamos falar sobre o modernismo na literatura. Modernismo foi uma das correntes, ou seja, uma das escolas o período que se chama período da literatura, que aconteceu em determinado tempo em que os escritores e poetas passaram a escrever com o mesmo estilo em determinado momento histórico. A mesma coisa da arte. A gente falou da arte moderna, em que os pintores fizeram pinturas de um estilo próprio do modernismo. Então, a mesma coisa, o modernismo na literatura. A literatura se renovou através da criação dos artistas da palavra, ou seja, dos literatos, os escritores e poetas. Então, nós vamos ver o texto 1 e o texto 2, que é a continuação do assunto. É a mesma coisa, apenas dividir em texto 1 e texto 2, para melhor compreensão. Então, aí tem texto 1. Pode-se entender o modernismo como um movimento literário e artístico que teve início no século XX, com o objetivo de romper com o tradicionalismo. Quer dizer, o modernismo na arte em geral, tanto na pintura quanto na literatura, e quando a gente fala de literatura, está falando na arte escrita, a arte que se usa a palavra. Então, tanto na literatura quanto na pintura, o modernismo rompeu com aquilo que era tradicional, com aquilo que se vinha fazendo até o início do século XX. Com o modernismo, aí a criação artística se expandiu e as coisas tomaram outro rumo na arte. Buscavam a libertação estética, ou seja, dar plena liberdade ao artista em relação à estética. Estética diz respeito à beleza, a beleza da arte, a criação artística. A experimentação constante e, acima de tudo, a independência cultural do país. Quer dizer, o modernismo visava criar uma arte própria do Brasil, sem imitação daquilo que acontecia lá na Europa ou em outros países. Então, os artistas do modernismo visavam dar uma certa independência cultural ao Brasil, para que ele mostrasse a sua arte própria, e não imitação de outros países. No Brasil, o modernismo deu seus primeiros passos com a Semana de Arte Moderna de 1922 na cidade de São Paulo. Nós já falamos disso quando falamos do modernismo na arte, nas artes plásticas, na pintura, que o modernismo no Brasil começou com essa semana, esse movimento da Semana de Arte Moderna de 1922, ocorrido na cidade de São Paulo. O modernismo teve algumas fases. Vamos ver quais foram essas fases dele. Então, fases do modernismo no Brasil. Aqui nós temos uma foto de um dos personagens principais do modernismo na literatura, que foi Oswald de Andrade, um dos principais autores deste movimento literário. Então, a primeira fase do modernismo vai de 1922, quando aconteceu o movimento da Semana de Arte Moderna, até 1930. Foi quando aconteceu a Revolução de 30. Então, o modernismo da primeira fase durou praticamente 8 anos. Com a Semana de Arte Moderna de 1922,
tem início a primeira fase do modernismo, que também é chamada de fase heróica. Foi o nome que foi dado a essa primeira fase heróica. Pode-se caracterizar tal fase por um maior compromisso dos artistas com a renovação estética. A renovação estética, a renovação na arte. Era o compromisso do artista da primeira fase, era dar uma renovação na arte e romper com o tradicionalismo, com aquilo que se vinha fazendo há muitos anos. Inspirada nas vanguardas europeias, quer dizer, essa renovação artística do modernismo, na Semana de Arte Moderna de 1922, foi influenciada pelas vanguardas europeias, quer dizer, os movimentos que aconteceram lá na Europa, na pintura e na literatura, como a gente está vendo. O expressionismo, o fauvismo, o cubismo, o surrealismo, o dadaísmo, todas essas vanguardas aconteciam lá na Europa e tiveram influência aqui no Brasil. Aqui tem como o cubismo, futurismo, surrealismo e outros. A linguagem literária tenta romper com o tradicional. Nós já falamos isso. A linguagem literária do modernismo tenta romper com aquilo que era tradicional e que se vinha escrevendo desde o descobrimento do Brasil. Sendo algumas dessas mudanças a liberdade formal, quer dizer, o artista da palavra, o escritor, passava a ter plena liberdade de escrever sem amarras de gramática, de empregar o pronome corretamente, de fazer concordância verbal, concordância nominal, essas amarras que normalmente se fica preso a regras gramaticais. Então, ele tinha plena liberdade de escrever. A valorização do cotidiano, ele valorizava as coisas do cotidiano que até esse momento ninguém olhava, ficava criando histórias de amor e tudo, mas sem retratar aquilo que verdadeiramente acontecia no dia a dia. A reescrita de textos do passado, quer dizer, escrevendo texto de forma diferente em relação ao passado. É também importante ressaltar que foi durante este período que surgiram os grupos de movimentos modernistas. Entre eles o pau-brasil, antropófago e verde-amarelismo. Então, esses três movimentos, o movimento pau-brasil, o movimento antropófago e o movimento verde-amarelismo, foram movimentos ocorridos na arte, na literatura, na primeira fase do modernismo. A segunda fase vem de 1930, com a Revolução, ocorrida em 30, até 1945. Nesse período aqui, termina o governo Getúlio Vargas, que tinha subido ao poder em 30, através da Revolução, ou seja, tomando o poder à força, através das armas, e ficou 15 anos no poder. Veja que aí de 30 a 45 dá justamente 15 anos. Então, essa segunda fase termina justamente com a queda de Getúlio Vargas, com a saída de Getúlio Vargas do governo. Também chamada de fase de consolidação. A primeira fase foi chamada de fase heróica, essa segunda fase foi chamada de fase de consolidação, ou seja, o modernismo passava a se consolidar, não era só um movimento passageiro, era um movimento que veio, na verdade, para ficar como ficou até os dias de hoje. Então, eles entenderam que se ele durou de 1922 até 1945, então, na verdade, houve uma consolidação do movimento, ele não ia se acabar mais. A segunda fase do modernismo é caracterizada pelo predomínio da prosa de ficção, quer dizer, aqui a prosa foi, como se diz, foi a ênfase, foi a que teve mais interesse pelos artistas da palavra. Não os escritores passaram a escrever em prosa e não escreveram tanto em poesia. Então, a prosa, que a gente sabe que é escrita em linhas constantes, não é como a poesia que tem uma linha maior, outra menor, não tem rima, tem ritmo. Então, eles passaram a escrever em prosa de ficção. Ficção porque
o que eles escreviam era criação, era invenção. É nesse período que os ideais difundidos na fase anterior se espalham e normalizam os esforços de antes para definir a linguagem artística, que acaba por se unir a um grande interesse pelas temáticas nacionalistas. Quer dizer, eles se voltam a tratar de temas nacionais, assuntos de interesse do Brasil, e não mais copiar coisas externas, assuntos a respeito de fatos que aconteciam na Europa ou em outros países. As novas obras dos autores da primeira fase acabam amadurecendo e surgem novos grandes poetas como Carlos Drummond de Andrade. Então, apesar de aqui ter havido muito interesse pela prosa de ficção, mesmo assim surgiu o grande poeta, alguns grandes poetas como Carlos Drummond de Andrade, que morreu inclusive há pouco tempo e que escreveu grandes poemas, grandes poesias, muitos livros com poesias interessantes, poemas modernos. E vem a terceira fase, que vai de 45 até 1960. 45 a 60 dá também mais 15 anos. Então, nessa fase, a prosa dá sequência a três tendências observadas na segunda fase, que são a prosa urbana, a prosa intimista e a prosa regionalista. Quer dizer, a prosa urbana era a forma que os escritores escreviam retratando e trazendo para o papel, para as páginas dos livros, o cotidiano, aquilo que acontecia no dia a dia, era a prostituição, era a droga, era a bebida alcoólica, era os relacionamentos conflituosos, problemas de trabalhadores, problemas de todo tipo. Aí o que acontecia na vida urbana, na vida da cidade, urbana quer dizer cidade, então o que dizia respeito à cidade, eles escreviam nos livros os problemas. Então havia uma preocupação agora do escritor de trazer para os livros aquilo que estava acontecendo em nosso país, no dia a dia, e não imitar nada que acontecia na Europa. E a prosa intimista, aquilo que dizia respeito à intimidade de cada pessoa. E a prosa regionalista, em que os escritores regionais, como Graciliano Ramos, como João Guimarães Rosa, e outros tantos que passaram a escrever, Ariano Suassuna, a escrever assuntos regionais, da região. Enquanto os escritores que moravam na cidade escreviam sobre a prosa urbana, os que moravam em cidades pequenas ou moravam mesmo na cidade, mas escreviam sobre o que acontecia nas regiões do interior, principalmente na zona rural, nas pequenas cidades do interior, ficou caracterizado como prosa regionalista, da região. A poesia desse período conta com os poetas que apareceram na fase anterior. Afinal, eles continuam em constante renovação. Foi criado um grupo de escritores que se autodenominaram de geração 45, porque, como eles surgiram em 1945, eles mesmos deram o nome de geração 45. Seus membros procuravam por uma poesia equilibrada e séria, sendo até chamados pelas outras pessoas de neoparnasianismo. Neo quer dizer novo parnasianismo, porque eles passaram a ter uma poesia mais equilibrada e aí passaram a ser apelidados de neoparnasianismo, com que eles copiavam o parnasianismo, que era uma poesia baseada em regras gramaticais, uma coisa que ficou lá para trás. Então, vem aí, principais representantes brasileiros do pré-modernismo e do modernismo. Pré-modernismo é aquilo que veio antes do modernismo. O modernismo no Brasil foi implantado em 1922, mas antes teve um movimento inicial do pré-modernismo, onde se teve, inclusive, a figura que deu início ao pré-modernismo foi Augusto dos Anjos, que escreveu um livro de poesia, só esse livro mesmo, intitulado Eu e Outras Poesias.
Então, os principais representantes foram Alcântara Machado, Manuel Bandeira, Augusto dos Anjos, que foi um pré-modernista, Mário de Andrade, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, Lima Barreto, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Mário Quintana, Graciliano Ramos, Oswald de Andrade, Menotti Delpicchia, José Lins do Rego, Graça Aranha e outros. Esses foram as personalidades principais do movimento denominado pré-modernismo, modernismo no Brasil. Agora vamos ver algumas características dessa escola literária. O que é que formava essa escola literária? Escola, quando a gente diz, é a forma de pensar desse grupo dessa época. Não é uma escola com prédio, com professor, não. A gente diz escola literária, é um modo de dizer o grupo de pensadores daquele momento histórico. Uma das características era buscar por melhores formas de se desfazer das marcas antigas e substituir por novas formas, possivelmente melhores de chegar ao progresso. Então, eles objetivavam criar novas formas, dar a possibilidade de o artista escrever do jeito que viesse na sua memória e não ficar preso a regras que impediam a sua criação. Os modernistas queriam que as pessoas se adaptassem às suas visões de mundo e aceitassem que o novo também era bom e belo. Quer dizer, eles queriam demonstrar que aquilo que era novo, que eles estavam trazendo diferente, era também bom, era belo, era formidável, era excelente. Não era só as coisas do passado que eram consideradas boas e belas, não. Tentava se desprender ao máximo das heranças do parnasianismo, porque, como eu falei, o parnasianismo foi uma escola de pensamento que veio antes, essa escola de pensamento que teve grandes poetas, mas assim, que escreveram quase no mesmo estilo, não tinha uma poesia diferente uma da outra, os parnasianos escreviam quase no mesmo formato, e com o modernismo eles romperam com isso, e cada poeta escrevia da forma que quisesse, com rima, sem rima, usando frases grandes, outras frases pequenas, contanto que expressasse aquilo que estava sentindo ou aquilo que estava percebendo do mundo. Revolucionou as artes plásticas, que é a pintura, revolucionou a literatura, o design, que é o desenho, a forma de desenhar, e até mesmo a organização social. Então, o modernismo causou uma revolução em toda a arte, em todos os sentidos, na arquitetura, na pintura, na escultura, na literatura, em toda a arte que se conhece. A intenção dos modernistas é a afirmação nacional, quer dizer, criar uma cultura nacional, uma cultura própria nossa de inteligência, de liberdade de criação, sem copiar o que é dos outros, através da ruptura com a herança colonial para gerar uma identidade própria. Porque no Brasil colônia se pintava, se escrevia, sempre imitando os europeus. E o modernismo teve essa característica no Brasil, de romper com tudo aquilo que era uma herança colonial, aquilo que vinha da Europa, para criar uma coisa própria nossa, de nossa cultura, e valorizar aquilo que era nosso. Suas principais características são a liberdade formal, como eu falei acima, a renovação estética, quer dizer, a renovação na arte, e a valorização de temas cotidianos, valorizar a fala do matuto, a fala do índio, do negro, do pobre, aquele do analfabeto, da pessoa que faz parte da vida também e que merece ser retratado na cultura e nos livros. Porque a vida não é só daqueles que estudam, daqueles que adquirem conhecimento, não. A vida é de todos, pertence a todos, todos têm direito de ser reconhecidos, né? Então, vem agora o texto 2, que é um reforço do que foi dito acima. No modernismo no Brasil, destacam-se na literatura
Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Foram 3 grandes poetas e também romancistas, escreveram livros de ficção e se destacaram como talvez os principais desse movimento no Brasil. Por meio de vasta investigação sobre as origens e particularidades da cultura do povo brasileiro, Mário de Andrade experimenta a construção da identidade de sua gente em seu aclamado livro Macunaíma. Acredito que alguns de vocês já fizeram atividades sobre esse livro Macunaíma, pelo menos uma parte do texto de Macunaíma, e ali ele retrata toda a cultura nossa de uma forma bem simplificada. Então, Mário de Andrade, que foi o escritor que escreveu esse livro, pretendia criar uma cultura do povo brasileiro, lançando esse livro Macunaíma, como se dissesse, olha, a gente tem que escrever dessa forma, escrever sobre a nossa cultura, sobre o nosso índio, sobre o nosso povo comum, e deixar de estar escrevendo coisas a respeito da cultura da Europa. O resultado é um Brasil imenso, imaturo e ainda sem caráter deliberado. Então, o Brasil, na época, era um Brasil que estava se arrastando ainda estava, como se diz, na dependência colonial. E ele queria romper com isso. Veja o que diz esse poema de Oswald de Andrade. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Quer dizer, o colonizador português veio para dominar o índio, mas, na verdade, era para o índio despí-lo, o índio, como se diz, dizer, venha aqui absorver nossa cultura, aprender conosco, ver as nossas tradições, nossos costumes, não nos colonizar e nem nos transformar em objeto seu. Então, é indiretamente uma crítica ao que o português fez com o indígena brasileiro. Tem outro poema aqui de Manuel Bandeira. Nós falamos aqui em cima dos 3 poetas, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Então, vimos aqui de Oswald de Andrade um poema, vamos ver aqui de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira diz, esses são poemas modernistas, que não tem rima, que uma linha é maior do que outra, que não tem ritmo, mas que tem um cunho filosófico, tem uma explicação filosófica. Então, não é uma coisa escrita à toa. Ele diz, febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido, que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33, o médico disse. Diga 33, que era para testar o pulmão dele. 33, 33, 33, o doente repete. Aí o médico diz, respire. Aí ele diz, o senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não, a única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Então, era uma forma de expressar, né, aquilo que estava acontecendo no momento, que inclusive na época havia muito problema, inclusive o próprio Manuel Bandeira sofreu de problemas pulmonares, teve que viajar para a Europa, para um lugar arejado lá, não sei que país ele foi, mas ele foi para um país passar uma temporada por conta de problemas pulmonares. Então, acho que até por conta dessa doença, fez ele expressar essa poesia, retratando o seu problema e ironizando aqui no final, quando o médico diz... quando ele pergunta ao médico, então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax, que era para ver se resolvia o problema pulmonar? Aí o médico diz, não, a única coisa a fazer é tocar um tango argentino, porque não tinha cura à doença. Então, a única coisa era tocar um tango argentino, que é uma música argentina. Então, aí vem outro poema agora do Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta moderno, bem mais para cá, que morreu há pouco tempo, faleceu há pouco tempo. Caminhas entre mortos e com eles conversas, sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito. A literatura estragou tuas horas de amor. Ao telefone perdeste muito,
muitíssimo tempo de semear. Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injustiça, distribuição e a injusta distribuição, porque não pode sozinho dinamitar a ilha de Manhattan. É uma crítica que ele faz, né? O coração sofrendo com praticamente as coisas modernas, né? O homem sofrendo com problemas, sem poder viver a felicidade e sem poder ter a plena liberdade de viver. Então, outro é um poema modernista também, diferente. Enquanto na pintura podemos citar Tarsila do Amaral, nós já falamos isso quando nós falamos da arte moderna, das vanguardas da arte moderna, falamos aqui desses pintores que no Brasil se destacaram na pintura: Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, aqui está Mafalte, mas o L era antes, aqui foi um erro de digitação, Anita Malfatti, e Menotti Del Picchia, que era também pintor. Ele era, além de poeta, era pintor. Acima temos obras de 3 pintores distintos: Tarsila do Amaral, Cândido Portinari e Di Cavalcanti. Tarsila do Amaral, que pintou essa obra, Cândido Portinari, que pintou esta aqui, e Di Cavalcanti, que pintou essa. Então, são três obras do modernismo na pintura brasileira. Cores carregadas, formas surrealistas, quer dizer, formas como essa pintura aqui, que é surrealista, foge um pouco da figura real mesmo de uma pessoa humana, né? Então, isso foi uma característica moderna. E temas cotidianos, quer dizer, do dia a dia. Aqui é um mulato, aqui são pessoas do dia a dia, aqui também outro mulato pintado de outra forma. Então, temas cotidianos e problemas sociais, que retrata problemas do cotidiano. Então, o texto ficou mais ou menos esclarecido sobre o modernismo no Brasil. Nós estamos vendo apenas algo assim superficial, só por cima, para só compreender o que foi o movimento modernista na literatura. Espero que todos tenham entendido. Na próxima semana estarei enviando a atividade correspondente. Desejo felicidade para todos. Peço muita paciência, muita calma, cabeça no lugar, que nós vamos superar esse momento difícil e logo mais estaremos saindo fora, se Deus quiser. Então, um abraço em todos e até a próxima.